Jornal Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Medidas emergenciais são tomadas para equilibrar fornecimento de água nos bairros de Uberlândia. Para se ter uma ideia, em 2013, nesta mesma época do ano, essas comportas estariam todas abertas e estão assim, fechadas. Das 3 turbinas da usina de Queimado, no noroeste do estado, apenas uma opera normalmente. Desde a criação da usina de Queimado, registra-se agora em fevereiro de 2015 o mais baixo nível das águas. O programa quer conscientizar produtor sobre a importância do manejo do solo e da preservação de água. Os principais objetivos do programa é aumentar a vazão dos mananciais aqui da região, visando também o fornecimento de águas para as populações urbanas. Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia mostra que é possível produzir o pequi sem espinhos. Tudo isso e muito mais agora no Band Cidade, que está no ar. Boa noite. Medidas emergenciais estão sendo tomadas pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI de Uberlândia, para equilibrar o fornecimento de água nos bairros. Com tempo seco e altas temperaturas, a população aumentou o consumo de forma significativa. A água é um recurso natural mais abundante do planeta e está presente no dia a dia de 7 bilhões de pessoas que habitam a Terra. Este recurso fundamental para a sobrevivência dos seres humanos enfrenta uma crise de abastecimento em todo o mundo. Em setembro de 2014, o Departamento de Água e Esgoto de Uberlândia adotou por tempo indeterminado a distribuição racionada de água tratada. Uberlândia tem hoje 2 centros de captação e tratamento de água, o da Sucupira e aqui, a estação do Bom Jardim. Para se ter uma ideia, em 2013, nesta mesma época do ano, essas comportas estariam todas abertas e estão assim, fechadas. A principal causa dessa situação é a falta de chuva nas nascentes que abastece os mananciais. É uma situação de déficit hídrico. Nós estamos percebendo desde o ano passado que a falta de chuva tem contribuído para a baixa vazão dos afluentes que abastecem essa represa aqui. Leocádio completou 25 anos de serviços prestados ao DEMAI e nunca viu uma situação como esta. Aqui no Sistema Bom Jardim é a primeira vez no mês de janeiro que nós verificamos uma situação dessa. Nesta estação de tratamento em Uberlândia, que recebe a água do Bom Jardim, são tratados 3.500.000 metros cúbicos de água por mês. Segundo Regilaine, coordenadora do tratamento de água do Bom Jardim, o custo para deixar a água tratada e própria para o consumo ultrapassa os 3 milhões de reais por mês. Gasto com energia elétrica é de 370 mil reais. Gastos com equipamentos, manutenção e mão de obra, 575 mil reais. Produtos químicos, 73 mil reais. São pagos ao Comitê de Água da Bacia do Rio Araguari 2 milhões de reais pela permissão da captação. Chega aqui na estação de tratamento de água do Bom Jardim a quantidade de 1.200 a 1.300 mil litros de água por segundo. O tratamento segue o padrão de qualidade da água 2914. A estação de tratamento de água Bom Jardim, ela capta em torno de 1.200 a 1.300 litros de água por segundo e é feito todo o tratamento para entrar dentro do padrão de potabilidade da água exigido pela portaria 2914 para a gente passar para os consumidores do DEMAI. A água chega na casa do consumidor 100% limpa e tratada. Chega na casa do consumidor realmente pronta para qualquer tipo de consumo. Ela chega em ótima qualidade na casa do consumidor. Para o diretor do DEMAI, o racionamento é uma estratégia necessária e preventiva, já que as chuvas não estão sendo suficientes para encher os reservatórios. A chuva é boa, mas nós precisamos de muitas chuvas boas para recuperar o manancial. Nós dependemos vitalmente das nascentes. Ainda segundo Orlando Rezende, projetos futuros de captação de água na cidade de Uberlândia estão sendo programados. Antes da crise da água, no início do nosso governo, o prefeito Gilmar conseguiu aquele que é o maior recurso, investimento que a nossa cidade já recebeu, que é a construção da 3ª estação, que é o Capim Branco. Está em que fase? Já publicamos o edital para a seleção das empresas.
A região do noroeste de Minas também sofre com a falta de água. Das 3 turbinas da usina de Queimado, apenas uma está operando normalmente. O baixo nível de água afeta a maioria das cidades. E aqui no noroeste mineiro, na barragem de Queimado, a situação é crítica. Observe nestas fotos como era o nível normal da barragem da usina de Queimado, que capta a água do Rio Preto e afluentes. Desde a criação da usina de Queimado, registra-se agora em fevereiro de 2015 o mais baixo nível das águas. A usina possui 3 turbinas, mas no momento funciona somente uma. Quando cheia, seu reservatório possui um volume de 390 milhões de metros cúbicos, mas hoje a lagoa conta com apenas 6,91% de água. Sua capacidade geradora é de até 105 megawatts, com as 3 turbinas operando, mas apenas uma turbina está em funcionamento, gerando apenas 20% da capacidade. Procuramos diretores do consórcio Semig-Seb, que administra a usina, que não quiseram gravar entrevistas. O setor de hotéis e pousadas no município de Cabeceira Grande também está comprometido. Nesta pousada, que antes era cheia de turistas, hoje está vazia e seus quiosques abandonados. Olha, antes a gente tinha uma procura muito grande, pessoal que vinha aqui para a represa, por conta do lago, para poder pescar, andar de jet ski, passar o final de semana aqui. Agora isso caiu um pouco. É um município que tem um privilégio de hoje, eu tenho seguramente 70% do município é fechado por água. Mas não tem água. A água acabou e eu não sei qual é o futuro de Cabeceira de agora em diante. Agora tem a previsão do tempo para esta quarta-feira na região. Os dados são do Instituto Clima Tempo. A quarta-feira será de sol com muitas nuvens em Gurinhatã. Deve chover à tarde e à noite. Máxima de 34 graus, mínima de 22. Em Campos Altos, a máxima será de 30 e a mínima de 15 graus. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Patrocínio, a quarta-feira começa com nuvens. Estão previstas pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima 30, mínima 19. Em Araxá, a máxima será de 29 e a mínima de 18 graus. A quarta amanhece ensolarada, mas com possibilidade de chuva à tarde e à noite. Em Ipiaçu, o dia começa quente. A máxima prevista é de 34 graus e a mínima 22. Deve chover à tarde e à noite. Conscientizar o produtor sobre a importância do manejo do solo e da preservação. Esses são os principais objetivos do projeto Produtor de Água. O programa é fruto da parceria de 18 entidades e auxilia os produtores em época de estiagem. Presente há 3 anos no Distrito Federal, o programa tem diversos benefícios. Um deles é o pagamento em dinheiro como resultado das melhorias feitas pelo produtor em sua terra para a preservação dos recursos naturais. Um dos principais objetivos do programa é aumentar a vazão dos mananciais aqui da região, visando também o fornecimento de águas para as populações urbanas. É uma bacia onde nós temos um conflito bastante expressivo em relação ao uso da água entre o setor agrícola e o setor de abastecimento de água. Para este pesquisador, a principal importância de ser um produtor de água é ter a possibilidade de produzir ao longo de todo o ano, inclusive no período de seca. Para ele, a economia com o custo de produção é um ponto de grande vantagem para o produtor. Mas ele tem que entender que essas ações que importam para o meio ambiente também são fundamentais para a manutenção tanto da sua propriedade quanto da sua renda no tempo. Dentre os 23 produtores participantes do programa, Dona Zenaide já está há 2 anos e foi beneficiada de diversas formas. Uma delas é com o terraceamento da pastagem, que visa diminuir a velocidade da água da chuva e assim prevenir erosões e perdas de nutrientes do solo. Além disso, a Emater ainda cercou esta área para evitar a destruição do plantio pelos animais criados por ela. Além do cercamento, o projeto trouxe o cultivo de mais de 3.000 mudas de plantas nativas aqui para a chácara da Dona Zenaide. Elas garantem a recuperação da APP e da reserva legal da região.
Mesmo com todos os benefícios, o programa enfrenta desafios na conscientização de alguns produtores. Mas dona Zenaide afirma que ser um produtor de água só tem ajudado em seu negócio. O projeto trouxe benefícios, primeiro que eles estão pagando para a gente conservar o projeto, né? E ao longo dos anos as mudas vão crescer, vão virar árvores e vão ajudar na manutenção da água, né? Das minas que nós temos aqui. O Senac Uberlândia está com inscrições abertas para 7 cursos gratuitos. Neste primeiro trimestre de 2015, são diversas opções pelo programa Senac de gratuidade. Além de técnico em administração, cursos rápidos de formação inicial continuada também estão disponíveis, como comprador, auxiliar financeiro, auxiliar de operações em logística, auxiliar de pessoal, auxiliar administrativo e operador de computador. Os interessados podem procurar a unidade do Senac na Avenida Belo Horizonte, número 525, bairro Martins. Lembrando que para fazer a inscrição é preciso levar os documentos pessoais, comprovantes de ensino e residência. Polícia Militar apreende revólver calibre 38 e 2 quilos de ácido bórico no Jardim Sucupira, aqui em Uberlândia. É o que você vai ver logo depois do intervalo. Um rapaz de 22 anos e um homem de 49 foram presos na Avenida Monsenhor Eduardo, no bairro Bom Jesus, em Uberlândia, acusados de envolvimento com tráfico de drogas. Com eles, os policiais encontraram 61 pedras de crack, R$ 1.110 em dinheiro, 3 relógios e 5 celulares. No bairro Aparecida, 2 adolescentes foram apreendidos pelo mesmo crime. Eles estavam de posse de 30 buchas de maconha, 31 pinos de cocaína, 2 relógios, 2 celulares e R$ 173 em dinheiro. A Polícia Militar apreendeu um revólver calibre 38 e 2 quilos de ácido bórico no bairro Jardim Sucupira, aqui em Uberlândia. Os produtos foram encontrados com um adolescente de 15 anos e um rapaz de 19. Olha, trabalho da equipe aqui da 158 CIA, bairro Jardim Sucupira, ali ao lado do presídio Jaci de Assis. Inclusive, olha só a arma de fogo que foi encontrada aí com um maior de idade e outro menor. Nós temos aí o Micael Gomes Costa, 19 anos de idade, e um outro menor. Tem também aqui o ácido bórico de 2 a 3 quilos, aspirante Cassiano. Uma motocicleta em atitude suspeita chamou a atenção dos policiais? Primeiramente, a gente recebeu uma denúncia que havia 2 indivíduos na mercante de tráfico de drogas, né? Aí as viaturas, para tentar verificar, conseguiu lograr isso aí na abordagem desses indivíduos que, no primeiro momento, tentaram evadir a guarnição. A viatura conseguiu localizá-los, foi realizar a abordagem, e com eles foram localizados esse revólver calibre 38 e eles tentaram jogar aí num terreno baldio, nas proximidades da residência de um deles, esse ácido bórico, tentando esconder as viaturas. Cassiano, agora qual que foi a alegação deles? Porque nós temos aqui uma arma de fogo, mas está sem munições. Bem, segundo um primeiro momento, essa arma ela seria utilizada para defesa própria. Segundo um deles, eles estariam sendo ameaçados por um outro indivíduo e para a defesa ele estaria portando essa arma de fogo. Agora, arma de fogo, ácido bórico, uma motocicleta, tem todos os componentes aí para agirem durante a noite. Isso. A gente até suspeita que essa arma tenha sido utilizada em outros assaltos, em outros roubos, né? Em Uberaba, 3 pessoas viveram momentos de terror nas mãos de bandidos. 2 homens armados invadiram uma casa no bairro Cidade Nova e ameaçaram os moradores. Em seguida, os marginais trancaram as vítimas no banheiro. Um vizinho ouviu os gritos de socorro e acionou a polícia. Entre as pessoas que estavam na residência, havia uma criança de 3 anos. Os bandidos levaram uma moto, R$ 500 em dinheiro, 7 relógios, 3 celulares, um tablet, uma corrente de ouro, bebidas, notebook, cartões e documentos pessoais. Até o momento, ninguém foi preso. Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, o prefeito da cidade, Pedro Lucas Rodrigues, assinou ordens de serviço para a reforma de quadras de esportes. O projeto prevê ainda a cobertura de algumas delas. A assinatura da ordem de serviço aconteceu na praça do bairro Cristo Redentor. Os 2 contratos, um de R$ 400 mil e outro de R$ 322 mil, prevêem a reforma das quadras dos bairros Cristo Redentor, Jardim Panorâmico, Nova Floresta e Sebastião Amorim.
As 3 primeiras ainda serão cobertas durante as obras. São 4 quadras, sendo que 3 delas receberão melhorias e cobertura e uma receberá melhorias, né? São quadras nos bairros, os diversos bairros da cidade, cujo objetivo é fazer com que elas possam realmente ser utilizadas pela população e utilizadas da melhor forma possível. E nós esperamos aí que realmente essas quadras sejam um grande benefício à população na área do lazer, na área do esporte e em outras atividades. A construtora deve começar as obras nos próximos dias e a previsão de entrega é de 3 meses. Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, a Prefeitura já tem projetos para reformar as quadras dos distritos vizinhos. Tem pedido, tem andamento, né? O processo para recursos para várias quadras. Inclusive, nós fizemos agora recente, a pedido do prefeito também, um trabalho, já mandamos ao planejamento, um trabalho em todas as quadras do distrito. Ficou um trabalho até bonito. Nós mandamos lá para a sede, planejamento, para angariar recursos, para reformar. O objetivo é reformar todas as quadras do distrito. Agora a saúde. Nesta época de calor, é preciso redobrar os cuidados com os rins. Gabriela, boa noite. O que é preciso fazer para evitar este tipo de problema? Boa noite, Natália. Tomar muita água, viu? De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a desidratação provocada pelo forte calor desta época do ano aumenta em pelo menos 30% os casos de pedras nos rins. No calor, não temos como fugir, mas dos incômodos cálculos é possível buscar a prevenção. A artesã Cristina de Oliveira herdou dos pais mais do que gostaria. O organismo dela produz pouco citrato e esta é a segunda causa mais comum para a formação das pedras nos rins. É insuportável, é uma dor que você não sabe se você assenta, se você levanta, se você deita, de qualquer forma que você estiver, a dor não ameniza. Ela só descobriu o problema há 9 anos e desde então tem que tomar 3 remédios diferentes todos os dias. E um dia, conversando com o cardiologista da família, ele perguntou: você já procurou um nefrologista? Eu falei, não. Ele falou, então você foi procurar um nefrologista, porque o urologista vai te ajudar na hora da dor. E o nefro vai descobrir o porquê que você produz tanto cálculo. Se uma alteração genética está em segundo lugar nas causas mais comuns dos cálculos renais, a primeira é bem mais simples e pode ser contornada. É a baixa ingestão de água. O urologista Osmar Ribeiro explica como isso interfere. Os cálculos renais, eles são formados dentro do rim, né? Então aqui você vê o rim, os cálices, o rim e os cálices renais, os cálculos vão ser formados aqui dentro. E o que é o fundamental? É que a urina é uma solução que tem um líquido solvente, que é a água, e tem vários cristais, vários solutos. Quando essa urina fica muito concentrada, esses solutos, esses cristais se precipitam e formam os cálculos. Para evitar o incômodo da tão temida cólica renal, além de beber bastante água, é preciso também ficar de olho na alimentação. Se você bebe muita água, você vai diluir aqueles cristais, vai diluir aqueles solutos, a urina vai ficar uma urina com uma concentração baixa e você não vai formar cálculos. Então, um adulto deve tomar em torno de 2 litros de água por dia para que tenha uma urina com uma baixa concentração de solutos para ele não formar cálculos. Esse é o principal. Além disso, ingerir pouca carne, pouca proteína e pouco sal também é importante para não formar cálculos. Pesquisas da Universidade Federal de Uberlândia mostram que é possível produzir o pequi sem os espinhos. Fique com a gente, eu volto já. O Conselho Superior da Universidade Federal de Uberlândia aprovou por unanimidade o uso do nome social de travestis, transexuais e outros transgêneros na instituição. Isso vale também para os prestadores de serviço terceirizados. A iniciativa de reivindicar o novo procedimento foi do Diretório Central dos Estudantes da UFO, com o apoio da Associação Homossexual de Ajuda Mútua, o CHAMA. Para Lila Monteiro, que é transexual, o direito reconhecido é o objetivo desta luta. Então, eu acho que a importância é ter nosso direito reconhecido, né? Porque em várias instâncias e outras universidades a gente já tem esse direito e que na Universidade Federal de Uberlândia a gente ainda não tinha. Com as novas normas, Lila acredita em mudanças a partir da sala de aula. Eu acho que o que muda principalmente no nosso cotidiano. Na sala de aula, em vez da gente na chamada, né, ser chamada pelo nome de registro, passa a ser chamada pelo nome social. A transexual
Municipal afirma que foi uma luta difícil. E isso ficou de agosto até janeiro no Conselho sem ser aprovado. Então foi só essa semana, na semana passada, que a gente conseguiu aprovar esse projeto. O movimento ainda tem muitas batalhas pela frente. Uma delas é a aprovação da Lei João Nery no Congresso. E ainda na universidade começar a discussão dos usos do banheiro, né? Que isso também é uma questão complicada para as pessoas trans na universidade. O presidente do Grupo Chama acredita que esta foi uma conquista paliativa. A conquista vem já de um trabalho organizado, não é recente. Já o DCE da UFA havia apresentado esse projeto em 2014, início de 2014, numa organização política, partidária inclusive, da diretoria do DCE. O nome social será o único exibido em documentos de uso interno da universidade, como crachás, cartão de identificação, certificados e lista de presença. Desde o início, desde os primeiros momentos em que o nome social tornou-se uma possibilidade nas universidades, nós evitamos de entrar sem que fosse uma demanda dos estudantes. A partir do momento que os estudantes ingressaram na universidade e começaram a fazer esse pleito, nós entendemos que é uma ação que nós damos suporte, mas os protagonistas da história serão eles. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, inaugurou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em Saúde, SAMU, que irá beneficiar 153 municípios do sul de Minas. O investimento foi de quase 8 milhões de reais. A unidade vai atender cerca de 3 milhões de habitantes. O custo mensal será dividido entre a União, o Estado e as prefeituras. Segundo o governador, com mais essa unidade, o serviço de urgência e emergência avança e o plano vai cobrir todo o estado. Com o SAMU Macrosul, 475 dos 853 municípios mineiros terão acesso ao serviço. O programa já está implantado nas macros Centro-Sul, Jequitinhonha, Norte, Nordeste e Sudeste. Ele proporciona inúmeras opções de pratos e combinações. Muitos gostam e outros não suportam o cheiro. Estamos falando do pequi. O medo da maioria das pessoas são os pequenos espinhos, mas essa realidade pode mudar. É que pesquisas da Universidade Federal de Uberlândia mostram que é possível ter o pequi sem os espinhos. Uma fruta que representa mais que um alimento, o pequi representa também a história e tradição da cultura popular do Cerrado. Os goianos que nos perdoem, mas o pequi de Uberlândia é especial. As mudas de pequizeiro plantadas na estação experimental da Fazenda Água Limpa não possuem espinhos nos frutos. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, nós descobrimos que existia uma planta mutante no Parque do Xingu. E o professor que se interessou pelo potencial desse material, que é muito importante, o pequi convencional é cheio de espinhos no caroço e esse exatamente não tem nenhum espinho no caroço, né? O pequi tem gosto marcante e faz parte da essência da culinária do Cerrado. Os frutos aqui produzidos prometem revolucionar também por serem mais rentáveis. Ele possui 35 vezes mais polpa do que um pequi comum e são mais adocicados. Praticamente a gente coletou o material do Xingu. Nós trouxemos, nas primeiras viagens, a gente trouxe sementes e galhos. Esses galhos a gente trouxe para cá e fizemos a enxertia, a clonagem. Hoje, atualmente, nós temos 10 plantas já em produção aqui na UFO, né? São 10 árvores e, infelizmente, as mudas só são produzidas nessa área. Para chegar logo no mercado e atender os interessados, ainda vai demorar um pouco. O objetivo da UFO é multiplicar esse material pelo seu potencial, né? Porque a própria natureza nos brindou com essa maravilha, que é um pequi sem espinho, porque as pessoas não terão mais esse perigo de consumir um pequi, roer o pequi e se espetar todo, né? Então, ele abre perspectiva, inclusive, para culinária, para indústria, né? Porque a facilidade de tirar a sua polpa é enorme, né? Olha só essa notícia. Após utilizar um motel no bairro Amazonas, em Araxá, no Alto Paranaíba, um casal deixou o carro como garantia porque não tinha dinheiro para pagar a conta no valor de R$ 170. De acordo com a polícia, até o momento, eles não apareceram para quitar a dívida. O carro foi removido para um pátio credenciado e o caso ficará a cargo da Polícia Civil.
Esta semana marca o início do período letivo nas 3.654 escolas estaduais de Minas Gerais. Os mais de 2 milhões de estudantes mineiros voltaram hoje à rotina das aulas e vão cumprir um calendário de 200 dias letivos, conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Com a retomada, algumas mudanças foram instituídas. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e a gente se encontra amanhã.